Bom dia, amantes do podcast do Povão. Estamos aqui com o Rodrigo Maia, ele que é juiz e é membro do TRE. E nós queríamos saber um pouco sobre essa palestra que o senhor fez anteriormente, o que a gente pode absorver, né, de útil aí para os pré-candidatos que estarão sendo candidatos. Bem, em primeiro lugar, um grande prazer estar presente, mais uma vez participando de uma ação conjunta do Tribunal Regional Eleitoral CONFAMEM para levar conhecimento aos eleitores, candidatos, todos aqueles que realmente têm alguma relação com o processo eleitoral. A mim me coube falar da desinformação, que é um grave problema que acomete o sistema eleitoral em âmbito nacional e tem vários reflexos graves, inclusive comprometendo o próprio Estado Democrático de Direito. E eu destaquei justamente o que é essa desinformação para fins eleitorais, que ferramentas o sistema de justiça especialmente possui para enfrentar esse problema e alguns canais de comunicação para que os cidadãos possam denunciar esse que é um grave problema que compromete a própria liberdade do eleitor de exercer de maneira plena a sua cidadania, gozando de informações verídicas acerca dos fatos de debate na eleição. E doutor, e a pessoa que sofrer fake news na política, o que ele deve fazer? Quais os procedimentos eles devem tomar? Bem, havendo um fato que de fato comprometa a integridade, por exemplo, da imagem do eleitor, ela pode, seja pedir um direito de resposta, pedir a remoção do conteúdo e pedir a aplicação de multa contra quem divulgou aquela desinformação com o fim de causar prejuízo à imagem daquele candidato em face de um processo eleitoral, mesmo não estando iniciado ainda, considerando que é possível a divulgação de propaganda negativa e a disseminação de informações falsas. Ela pode ter os contornos de uma propaganda negativa, mesmo antes do registro da candidatura, e isso deve ser feito perante a Justiça Eleitoral por ele ou uma representação do Ministério Público, que também pode tomar providências nesse caso. Impulsionamento digital na eleição, como que o TRE vê isso? Se pode ser uma ferramenta que muitas das vezes pode criar um grau mais elevado. Nós temos regulações nesse sentido, é possível, dentro daqueles limites previstos, que você não pode usar a ferramenta para disseminar conteúdos inverídicos e causar prejuízo aos eleitores. Isso, inclusive, pelas resoluções mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral, admite até a possibilidade de você suspender o perfil por determinado período de tempo, quando ficar comprovado que aquele perfil está sendo usado para disseminar desinformação. É preciso ter apenas essa cautela nesse sentido. E a inteligência artificial, doutor, você acha que vai ser um dos métodos a ser usado pelos políticos? A inteligência artificial, ela hoje faz parte da vida em sociedade. O TSE, melhor dizendo, não está alheio a isso, tanto é que recentemente editou uma resolução sobre propaganda disciplinando isso. O que você não pode é deixar de esclarecer que determinada imagem, determinada geração na mídia, ela é produto de inteligência artificial. Isso precisa ficar bem claro. A fonte, né? Tem que ser a fonte. Precisa explicar com a marca d'água que, ó, isso aqui é produto de inteligência artificial. Você não pode, de jeito nenhum, usar chamar de deepfake, vocês sabem. Por exemplo, o candidato pega a imagem, o rosto, o candidato, a voz, e usando de determinadas ferramentas tecnológicas você faz ele dizer algo que ele não disse, ou gera imagens inverídicas. Isso aí realmente é completamente vedado. A inteligência artificial não. A inteligência artificial é permitida dentro de determinados parâmetros que a última resolução do TSE, a sua propaganda, ela regula. Diferente da deepfake, que é completamente proscrita no uso do processo eleitoral. Rodrigo, qual que foi a situação mais inusitada que tu já encontrou dentro desse contexto de fake news? Eu sou o membro mais jovem, né, do tribunal. Eu tomei posse em fevereiro, ainda não me deparei com nenhuma situação muito inusitada enquanto membro do TRE. Como advogado eleitoral, que eu já advogo no eleitoral há algum tempo, já tivemos situações bem inusitadas. Eu não diria que seria uma desinformação, até porque não havia redes sociais com o grau de impulsionamento que tem hoje, mas você tem, por exemplo, o uso do WhatsApp como uma ferramenta muito importante, principalmente aqui no Maranhão, de uso de disseminação às redes de WhatsApp. E a gente, por exemplo, se deparou em algumas campanhas com a divulgação de informações sobre determinado candidato, como, por exemplo, que ele iria declarar o comunismo no estado do Maranhão, como se fosse possível isso, acabar com a propriedade privada. E isso aí seria uma proposta de campanha.
Também tivemos casos de ligação de candidato com crime organizado, inclusive com a disseminação de uma suposta entrevista de um membro do crime organizado que dizia que um candidato que nós representávamos tinha relações com o crime organizado, coisas desse tipo, mas que não tinham o grau de anabolização que as fake news disseminadas pelas redes têm hoje. Hoje, de fato, é muito mais preocupante pela escala que adquire a desinformação. Doutor Rodrigo, qual conselho você daria para os pré-candidatos e candidatos que vão militar este ano na política municipal em relação às redes sociais? Bem, primeira coisa, hoje as eleições elas são muito judicializadas, você tem um grau de regulação muito grande, isso se estende a vários aspectos, não só propaganda, prestação de contas, por exemplo, para citar um caso em que o TRE tem sido muito demandado e que tem havido muitas penalizações por falhas em prestações de contas, ele tem que ter um bom corpo técnico de pessoas que o assessorem, seja no jurídico, seja no contábil, e estarem permanentemente em diálogo, acompanhando as regulações, as reuniões do TSE e do próprio TRE. O TRE Maranhão, ele tem sido um tribunal bastante aberto a discutir com a sociedade. É muito importante eles estarem próximos até para compreenderem os contornos daquilo que eles irão enfrentar a partir dessa eleição que nós teremos em 2024. O senhor, na sua opinião, qual vai ser o maior desafio esse ano no TRE em relação às políticas municipais? Bem, eleições municipais sempre são eleições bastante desafiadoras pelo volume de candidaturas, né? Mas talvez a propaganda, considerando justamente essas novas ferramentas cada vez mais sofisticadas de internet, elas irão representar um grande desafio para o tribunal, para tentar equilibrar e tornar a eleição uma eleição idônea, com o mínimo de riscos à preservação da vontade dos eleitores. Doutor, a gente queria também ver com o senhor uma orientação, né? Pessoal, é um aplicativo que a gente até comentou anteriormente com outro entrevistado aqui, e a gente queria ver o posicionamento do TRE sobre o Pardal. Como usar, se é simples, se é fácil o acesso. O Pardal é muito simples, você pode entrar no site do TRE, lá tem todas as orientações sobre isso. É uma ferramenta eficiente, de fato, a gente acompanhou. Eu ainda não acompanhei como membro do tribunal, mas como advogado de candidatos. Ele é uma ferramenta eficiente, célere, e de fato nós recomendamos a sua utilização e outras ferramentas que o site do TSE também disponibiliza, como por exemplo para combater a desinformação. Nós temos hoje um centro de controle que recebe dados de qualquer cidadão e que vai realmente analisar esses dados, mandar para as redes, mandar para os órgãos competentes e mandar para agências de informação, que é outra coisa que eu recomendo muito, você acompanhar informações a partir de fontes confiáveis, de agências de verificação de fatos. Porque o modo mais eficiente de combater a desinformação, mais do que você reprimir a disseminação, porque isso é quase uma tarefa hercúlea, inglória, porque você não consegue eliminar completamente, é você capacitar os eleitores para que eles possam distinguir o que é falso do que é uma informação verdadeira. Doutor, estamos aqui, né, justamente em busca de informação. E gostaria que o senhor passasse informação para as pessoas que tem pouco conhecimento em relação a como votar, se a pessoa pode votar somente com uma identidade. Sim. Não precisa de título, basta identidade. Isso. Ou identidade ou qualquer documento de identidade. Na sua percepção. Eu, por exemplo, voto com minha carteira do OAB, porque eu sou advogado. Essa nova configuração, né? Ela invalida algumas fraudes, que a gente sabe que em algumas políticas anteriores existia uma perspectiva de retenção de que aquele eleitor que era do grupo A ou do grupo B ficasse retido de votar. Então eu não confio plenamente em você, eu vou reter o teu documento e tu não vai votar. Eu sei que tu é do lado contrário. Então essa possibilidade de facilitar que o eleitor, você vai com a identidade, você já... O maior problema era menos esse e mais pessoas que votavam no lugar de outras. Mas com a biometria, que praticamente hoje ela quase 100%, né, Amanda, já biometria aqui no Maranhão. Isso aí realmente foi a ferramenta mais importante para combater as fraudes eleitorais. Sim. Sem dúvida nenhuma. A questão da biometria foi primordial, então, para essa... O Maranhão ele avançou muito nisso. Trabalho muito grande do TRE, dos servidores, no sentido de termos hoje uma grande segurança na verificação da identidade dos eleitores. Isso é uma ferramenta importante mesmo para evitar fraudes.
Doutor, possível situação de uma pessoa que se encontrada, né, questão em fake news, qual o prazo da decisão? Sou candidato, né? Entraram com a ação, divulgaram vídeos, né, falando fake news, e eu vou fazer a denúncia. Qual o prazo da denúncia até o resultado? Até a realização das eleições você sempre pode comunicar que foi vítima de algo que possa comprometer o processo eleitoral. E o fato da eleição terminar, já há entendimento do TSE que isso não implica na perda do objeto, até porque tem um caráter pedagógico daquela pessoa que comprovadamente divulgou uma informação inverídica sofrer uma punição com a aplicação de uma multa. Foi o que aconteceu recentemente na eleição de 22, quando divulgaram que o candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente, ele tinha ligações com o PCC. Inclusive foi uma desinformação divulgada por deputados federais com mandato, que não tiveram a proteção da imunidade parlamentar reconhecida nesse caso. Nesse caso, foi durante a eleição ainda, o segundo turno da eleição de 22. Vejam que terminou a eleição e ainda assim as ações continuaram e foi-se aplicada a multa, não houve perda de objeto, até pelo caráter pedagógico que isso tem de desestimular práticas nesse sentido. Então, até a realização da eleição própria medida, sempre é possível você provocar o sistema de justiça eleitoral para levar ao conhecimento dos órgãos competentes fatos que possam prejudicar a sua imagem enquanto candidato. Rodrigo, tem uma expectativa de demandas reduzidas ou maior? O TRE tem uma perspectiva de que vai ser uma demanda maior ou vai ser menor? A tendência sempre é maior porque, como você sabe, com as ferramentas de internet, multiplica-se as possibilidades de disseminação de conteúdos inverídicos. Mas nós acreditamos muito na capacidade do sistema eleitoral de realmente, com o apoio das resoluções do TSE e com o empenho do TRE e dos seus servidores, enfrentarmos essas dificuldades. Acreditamos que estamos preparados para isso. Doutor, nós estamos finalizando, entendeu? Passaria para o senhor, desde já quero lhe agradecer, né, pela sua presença. Eu sei que a vida é corrida, mas não ter nos dado esse tempo, né? E que a importância deste evento hoje para os candidatos. Esse evento é para capacitar, não só os candidatos, porque aqui nós temos vários cidadãos. Se nós conseguirmos incutirmos nas pessoas a percepção do que é verdadeiro, do que pode ser comprometedor da idoneidade da eleição, de como se posicionar adequadamente no processo eleitoral, isso para nós é fundamental. Por isso que nós ainda vamos fazer muitas dessas itinerâncias pelo Estado, para justamente a justiça ser um ator importante na capacitação dos cidadãos para exercerem de maneira plena a sua cidadania. Show de bola. Então esse aí foi Rodrigo Maia, Amanda, membros do TRE. A gente quer agradecer. O podcast do Povão coloca-se aberto novamente e vamos mandar esse material aí para vocês estarem disseminando, tá? Obrigado. Show. Obrigado.